Agora, professor, eu vi num programa aí recente, um tal de sistema americano, a uma taxa e a duas taxas, e aí vinha um nome em inglês, um tal de sinking fund. E aí, professor, tem alguma coisa a mais aí, não tem? Veja, vamos falar sobre esta segunda parte, ok? Vai ficar difícil, professor? Não, continua fácil até o final. Continua fácil até o final. Por enquanto, pergunto eu, quantas taxas apareceram aqui nesse tipo de situação, nesse enunciado? Só apareceu uma taxa, professor. Foi aquele 2% ao mês, juros compostos, que era a taxa do sistema de amortização. Era a taxa do sistema de amortização. Por que que no programa aparece assim, sistema americano a uma e a duas taxas? Vou explicar para vocês. Veja, o banco emprestou para esse rapaz 100 mil reais. Olha aí, ó. Vou te emprestar 100 mil reais. E aí disse, ó, você vai me devolver pelo sistema americano. Aí o rapaz que pegou o dinheiro emprestado ficou todo feliz da vida. Ficou todo feliz da vida, porque ele sabia que cada período que se passasse, a cada mês, olha aí, ele ia pagar para o banco, devolver para o banco só os juros do período. Só aquela parcelinha de 2 mil, daqui a um mês mais 2 mil, daqui a um mês mais 2 mil. Aí poderia ser que esse rapaz que está fazendo a devolução, o rapaz que pegou os 100 mil emprestados e está fazendo a devolução, ele vai com o tempo meio que se esquecendo que lá no final do 10º mês, além dos 2 mil dos juros, ele vai ter que devolver os 100 mil completos. Eita, professor, é um negócio meio sério, né? Aí o banco, preocupado com isso, o banco está pensando, será que esse rapaz que pegou os meus 100 mil emprestados vai ter 100 mil para devolver inteiros assim de uma vez lá no final do 10º mês? Será que ele vai ter esse dinheiro? Aí o banco diz assim, olha, eu vou te emprestar esses 100 mil, tá? Para você devolver a mim pelo sistema americano, porém, olha aqui para mim, tem um mas, né, nessa história, mas eu quero, né, que você me garanta, né? Quero que você me garanta que lá no finalzinho, naquela última data, 10 meses, você vai dispor dos 100 mil para me devolver. Né? Aí o rapaz disse assim, não, mas eu te garanto. Eu disse, não, mas não é só assim não. Não é só falando que me garante não. Não, eu quero que você, todo mês, né, vá fazendo depósitos mensais aqui nesta outra conta. São operações separadas, duas operações separadas. A primeira é a devolução do empréstimo pelo sistema americano. Você já entendeu como é que funciona. Mas, para garantir que aquele devedor vai ter os 100 mil para dar de uma vez, pá, lá no final do 10º mês, o banco exige dele que ele faça aqui uma operação separada. Esta operação separada é a criação de um fundo. É como se fosse uma reserva que ele vai construir para que, ao final do 10º mês, aquele fundo, aquela reserva, tenha exatamente os 100 mil reais que ele vai ter que pagar. Então, essa segunda operação é uma operação na qual o devedor, todo mês, vai fazer um depósito de mesmo valor, um depósito de mesmo valor sujeito a uma taxa de juros, que normalmente não é a mesma taxa de juros da primeira parte, que era a amortização pelo sistema francês. Aqui na amortização pelo sistema francês, o banco está falando de uma taxa de 2% na devolução. Mas para você construir o seu fundo de amortização, em inglês, sinking fund, tá? Olha a pronúncia, vai que tem uma prova oral aí, né? Não tem, não se preocupa com pronúncia, tá?
Este fundo de amortização serve para a pessoa que vai ter que pagar ao banco 100 mil daqui na data 10 meses, ele vai todo mês fazendo ali uma aplicação para ir acumulando, e ao final do 10º mês dispor daquela quantia que vai ter que devolver ao banco. Ah, professor, é por isso que fala sistema americano a duas taxas? Sim, na realidade são duas operações separadas. A primeira é o sistema americano de amortização. Você já viu como é que funciona, da maior simplicidade. A cada período eu vou pagando apenas os juros. No último pagamento, além dos juros, eu devolvo todo o principal. Joia. Segunda parte, para garantir que eu vou ter dinheiro para devolver todo o principal na data do último pagamento, eu vou construir aqui um fundo de amortização. Sinking Fund. O que é isso? É uma operação de rendas certas. Vamos ver aqui juntos, vamos lá? Olha aí, gente, olha a segunda parte, ó. O banco quer que você garanta que nessa data 10 meses você vai ter 100 mil no bolso para devolver a ele. Então, para que você dê esta garantia, para que você tenha esta garantia, o banco propõe a criação de um fundo de amortização que em inglês chama-se Sinking Fund. Pronto, fundo de amortização, Sinking Fund. E aí o banco vai dizer assim, olha, a taxa de juros compostos para você criar esse banco vai ser de 1% ao mês. Você está vendo que é uma taxa diferente da amortização? É uma taxa diferente. Ah, olha aí, ó. E aí você sabe que você vai ter 10 meses. Pode olhar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 períodos. E ao final, na data desses 10 períodos, você vai ter que dispor dos 100 mil reais. Então, quanto é, o banco vai querer saber, quanto é que você vai aplicar um valor constante, quanto é que você vai aplicar todo mês, tá? Todo mês, para que ao final da última aplicação, você disponha daquela quantia que vai ter que pagar para o banco, os 100 mil. Ah, tá aqui. Esta é a segunda parte da questão. É a segunda parte da questão. É a criação de um fundo de amortização, Sinking Fund. E aí, professor, eu estou vendo aqui que essa operação, em que nós temos aplicações de parcelas de mesmo valor, dispostas em intervalos de tempos iguais, sujeitas a uma taxa de juros compostos e cujo propósito é de acumular para resgatar ao final. Professor, isso aqui não é uma operação de rendas certas, não? É exatamente isso, meu amigo, minha amiga. Para você criar este fundo de amortização, você fará uma operação de rendas certas. Ah, professor, rendas certas, eu já estudei com você. Isso, você já estudou comigo. Olha a formulazinha das rendas certas, ó. Tá aqui ela, o total é igual a parcela vezes o fator de rendas certas, SN cantoneira I. A questão vai perguntar pelo valor dessa parcela. Qual é o valor da parcela que ele vai ter que depositar todo mês para me garantir que ao final da criação deste fundo, ele vai dispor daquela quantia todinha que ele vai ter que devolver de uma vez, não é? Para liquidar a amortização. Então vamos lá. Está aqui, a questão vai perguntar pelo valor da prestação, e a prestação vai ser calculada assim, ó, total sobre o fator de rendas certas. Agora, você não pode esquecer como é que se faz o cálculo do fator de rendas certas, SN cantoneira I. Começa pelo parêntese famoso da matemática financeira, 1 mais I elevado a N, aí você completa menos 1 sobre I. E é quase certo
que se cair uma questão dessa na prova, o que ele vai te dar de dado adicional é o parêntese famoso 1 mais i elevado a n. Aí você tem que completar as suas contas. Menos 1 sobre i. Ah, professor, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa situação. Queremos formar o fundo de amortização para assegurar que o devedor, que está devolvendo o empréstimo pelo sistema americano, vai dispor da quantia total do empréstimo na data do último pagamento de devolução do sistema americano. Então, em outras palavras, quanto é que esse rapaz vai ter que depositar neste fundo de amortização para garantir que ao final de 10 meses, a uma taxa de 1% ao mês, vai dispor do total de 100 mil. Está aqui, nós já sabemos, ó. Está aqui a fórmula da parcela. Parcela é total sobre fator de rendas certas. O total é de 100 mil reais. E o fator de rendas certas é o S, 10 parcelas, cantoneira 1%. 10 parcelas, cantoneira 1%. Olha o dado adicional que a questão forneceu, gente, ó. 1,01 elevado a 10. Ah, isso aí é o parêntese famoso que aparece aqui na fórmula do fator de rendas certas. Não é isso, professor? É exatamente isso. Vamos fazer aqui a aplicação da fórmula. Vai ficar assim, ó. O S10 cantoneira 1% será igual a 1 mais a taxa I, que é 1%, 0,01, elevado a 10 parcelas, menos 1 sobre a taxa I, que é 1%, 0,01. Este parêntese bem aqui foi um dado adicional da questão. O parêntese foi o dado adicional da questão. 1,105. 1,105. 1,105 menos 1 é 0,105, aqui dividido por 0,01. Opa! Divisão com vírgula, professor. Primeira providência, igualar o número de algarismos após a vírgula. Aqui nós temos 1, 2, 3, aqui temos 1 e 2, acrescentam 0, agora temos 3 também. E feito isso, já podemos eliminar as vírgulas. Elimina essa vírgula aqui de baixo, elimina essa vírgula aqui de cima. Aqui é um 0 à esquerda, desaparece. Aqui é 0 à esquerda, desaparece. 105 dividido por 10, dividir por 10 é deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. 10,5 aqui está. Calculamos o fator de rendas certas. E agora tem essa divisão para você fazer. 100 mil dividido por 10,5 é igual a 9 mil. Vou desprezar os centavos. 9.523 reais. 9.523 reais é o valor da parcela mensal que esse rapaz vai ter que aplicar, vai ter que depositar todo mês, para garantir que ao final das 10 aplicações, ele vai dispor daquele montante, daquele total 100 mil reais, para não deixar de cumprir o seu compromisso com o banco em relação àquele dinheiro que ele havia tomado emprestado. Ah, professor. Então vejam que são duas operações separadas, inclusive com o uso de duas taxas diferentes. Aqui, para a criação deste fundo, o Sinking Fund, o fundo de amortização, a taxa de juros compostos era de 1% ao mês. E aqui, para o pagamento das parcelas, a taxa era de 2% ao mês. Para o pagamento dos juros, no sistema de amortização do sistema americano. Então, você entendeu, que se a questão
se a questão não falar em fundo de amortização, falar simplesmente do sistema americano, a questão é só isso aqui que está na tela nesse momento, que está aqui no seu monitor. É só isso. Todo mês, todo período, o cara vai devolvendo só o valor dos juros produzidos no período. Como é que eu calculo mesmo esses juros, professor? Os juros do período, pega o total da dívida, multiplica pela taxa de juros. Pronto. E aí todo mês ele vai pagando só o Jzinho, só o jurozinho do período. E na data do último pagamento, além de pagar os juros do período, juntamente com o valor dos juros, devolve também o principal. Então, meus amigos, isto aqui, só o que está aqui no quadro, já pode ser uma questão de prova. Se a questão quiser, se o elaborador quiser tornar essa questão de sistema americano mais interessante um pouco, aí ele vai falar na criação de um fundo, uma reserva, chama Sinking Fund, fundo de amortização, para garantir que o devedor, no final de tudo, vai dispor daquela quantia que ele vai ter que devolver integralmente ao banco, a mesma quantia que ele havia tomado emprestado lá no começo. Como é que ele vai garantir que vai dispor dessa quantia aqui no final, professor? Criando um fundo criado por meio de vários depósitos de mesmo valor, intervalos de tempos iguais, taxa composta. Quantos períodos vão ser para a criação desse fundo, professor? O mesmo número de períodos que seriam usados na amortização. Se aqui a questão do sistema americano de amortização diz que o cara vai devolver o empréstimo em 10 parcelas, em 10 meses, também será neste mesmo período de 10 meses que o sujeito vai fazer 10 aplicações para resgatar ao final aquela quantia que ele vai ter que devolver para o banco. Então aqui na segunda parte da questão, vamos ter uma taxa diferente daquela primeira, é uma outra taxa, é uma outra operação separada. Vai ser usado aqui a teoria das rendas certas. E a teoria das rendas certas vai me dizer qual é o valor desta prestação. Bem aqui, que o devedor vai ter que depositar todo mês para garantir que ao final vai ter aquela quantia necessária para a devolução do banco, E aí aplica-se aqui a formulazinha das rendas certas, total dividido pelo SN Cantoneira-I. É preciso conhecer a fórmula do fator de rendas certas. Professor, como é mesmo o nome de batismo? O nome de batismo do fator de rendas certas? O nome de batismo é fator de acumulação de capital, fator de acumulação de capital para uma série de capitais. Mas não precisa decorar não. Fator de rendas certas, pronto. O que você tem que decorar é a fórmula. 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I. É quase certo que a questão vai te dar o valor do parêntese, 1 mais I elevado a N. Aí você completa as suas contas. Faz o menos 1 sobre a taxa I, faz as continhas, joga aqui no denominador, termina com a divisão, descobrimos qual é o valor das parcelas que o sujeito vai ter que pagar para construir o fundo de amortização e garantir que lá no final ele vai dispor do total que vai ser devolvido ao banco, 100 mil. Agora veja, a questão ainda pode fazer uma outra pergunta se ela quiser. Quanto é que esse rapaz vai ter que desembolsar? Quanto é que ele vai ter que desembolsar todo mês dentro desse sistema, dentro dessa operação todinha que estamos falando aqui? Ora, primeiro ele vai ter que desembolsar R$2.000 todo mês, referentes
aos juros do período no sistema americano de amortização. Concordam? Todo mês, R$2.000. Todo mês, R$2.000. Referente só aos juros. Não está pagando o principal, está pagando só os juros. Sistema americano. Né? E na construção do fundo, né, de amortização, aquela reserva, ele vai pagar todo mês R$9.523. R$9.523. Olha aí, ó. Aqui ele vai tirar do bolso mais R$9.523. Aqui é outra operação separada. Você já entendeu. Na segunda operação, separada da primeira, todo mês ele vai depositar R$9.523. Com qual objetivo? Com o objetivo de, ao fazer esse último depósito de R$9.523, ele vai ter somado R$100.000. Então, se a questão perguntar o valor total que o devedor vai desembolsar mês a mês, aí você tem que somar esses dois valores. Os juros que ele está pagando mensalmente no sistema americano, mais a parcela que ele está depositando mensalmente para construir o fundo e poder devolver os 100 mil no final. Então, 2.000 mais 9.523, 11.523 seria a resposta dessa questão.